Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está assistindo esse vídeo. E nós viemos aqui, aliás eu vim aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto importantíssimo para vocês, que é a Reforma Protestante, que é um assunto pertinente para o Enem. Então pegue o seu livro e vamos estudar. Pessoal, preste atenção, olha para cá. Falar de Reforma Protestante é preciso a gente voltar um pouquinho no tempo, porque a Igreja Católica ela vem impondo o seu poder dentro da Europa desde a época da Idade Média. Estamos falando, pessoal, de 1000 anos em que a Igreja Católica vem construindo o seu poder através da imposição de uma doutrina religiosa. E aqui, no período moderno, a partir do século XVI, dos anos de 1500, a Igreja Católica vai começar a sofrer umas certas imposições em relação às suas doutrinas. E essas imposições vai quebrar com aquela imposição, com aquela doutrina da Igreja Católica, com aquela hegemonia de poder que a Igreja Católica tinha dentro da Europa. E vai ser a partir dessa quebra, dessa hegemonia de poder, que você vai falar sobre a Reforma Protestante. Existem 3 reformadores principais que bateram de frente com a Igreja Católica e que causaram essa ruptura da hegemonia do poder. Martinho Lutero, João Calvino e Henrique VIII. Preste atenção. Martinho Lutero, ele era um monge da Igreja Católica, né? Ele é um monge agostiniano. Ele estava estudando para se tornar padre. E ele começa a perceber algumas atitudes da Igreja no qual não condizia com as suas ideias e nem com a Bíblia. Como, por exemplo, a venda de indulgências, que é a absolvição de pecados, o ato de você pagar por um determinado valor na compra de um lugar no céu para quando você morrer, ou você passar perto de um objeto supostamente tocado por Cristo, que pertenceu a ele, e você tinha que pagar o valor para ser abençoado. Então eram essas as atitudes no qual a Igreja Católica fazia, e o Martinho Lutero não concordava com isso. Sem falar na negação que as pessoas tinham quando ele passava, por ele estar vestido de monge, ou seja, fazer parte da igreja, as pessoas se afastavam dele. Então isso incomodava muito Lutero. E aí, pessoal, como Lutero ele é um leitor da Bíblia, ele estuda a Bíblia, e lembra vocês que a Bíblia ela era escrita em latim, então somente o clero poderia ler a Bíblia, por isso que a Igreja Católica preservava essa ideia de a Bíblia ser interpretada e passada pelo clero e não pelo povo, pelo próprio povo. O povo não sabia ler o latim, então ele reconhecia que as atitudes da Igreja Católica não estavam de acordo com o que a Bíblia pregava. É por isso que o Martinho Lutero se revolta contra a Igreja Católica, ao ponto dele ser excomungado da Igreja. Mas sabe por quê? Porque ele vai escrever 95 teses. Essas 95 teses são 95 artigos no qual ele vai pregar na porta da capela de Wittenberg. E essas 95 teses traz toda uma doutrina que permeava a cabeça de Martinho Lutero e que batia de frente com os dogmas da Igreja Católica. E essas 95 teses estão aqui, algumas delas, né? Você tem a fé cristã, é o único caminho para a salvação eterna. Na visão do Martinho Lutero, a base da tua salvação é a tua fé. Se você tiver fé, você vai ser salvo. É daí que entra aquela frase, o justo se salvará pela sua fé. Ou seja, tenha fé em Jesus Cristo que você vai ser salvo. Diferentemente para a Igreja Católica. A Igreja Católica falava que a tua salvação tinha uma base na fé e nas boas ações, as boas obras. Então era essa a base da salvação para a Igreja Católica. Para Lutero, não. Para Lutero é somente a fé. A Bíblia é a única fonte para a fé. Ele exclui as boas ações. O livre exame é uma porta legítima para o entendimento da Bíblia. Ou seja, na visão de Lutero, você que é fiel, você deve ler a Bíblia e fazer a tua própria interpretação. Coisa que a Igreja Católica pregava ao contrário, né? A Igreja Católica falava que era o clero, padre, leitor e estudioso da Bíblia, é que deveria te ensinar a palavra de Cristo. E o Lutero quebra com essa ideia, né? Você é que deve ler e você deve ter sua própria interpretação. Não aceita o culto aos santos católicos
E aí eu abro um parêntese a vocês para falar de Maria. Maria não era bem vista pelo Lutero, tá? Ele não aceita essa crença, essa idolatria a Maria como você tem na Igreja Católica. Não adora as imagens religiosas. Nega a autoridade do Papa. Ou seja, são ideias, pessoal, que ele quebra com aquela hegemonia e com as doutrinas da Igreja Católica. É por isso que o Lutero foi perseguido e foi excomungado depois que ele pregou essas 95 teses lá na porta de Wittenberg. Eu coloquei em observação a vocês um fato bem interessante. É que a Igreja Católica, naquela época, né, não se falava em tolerância, não se falava em respeito, em liberdade de expressão. Então, era tudo muito doutrinado, né? A Igreja Católica pregava uma coisa, você tinha que obedecer, senão você era perseguido, punido, podendo ser até queimado ou enforcado pelo Tribunal da Santa Inquisição. Lá na Alemanha, em 1529, a Alemanha era um território que a Igreja Católica não tinha tanta força assim. E aí lá na Alemanha, o Martinho Lutero foge para lá, quando ele prega essas 95 teses, ele é perseguido pelo Tribunal da Santa Inquisição, ele foge da Itália, vai para a Alemanha e lá ele encontra um campo livre para ele poder escrever as suas teorias. E ele pega, pessoal, lá na Alemanha, ele traduz a Bíblia do latim para o alemão. E a imprensa entra como uma importância muito grande, porque a imprensa vai publicar a Bíblia agora em língua nacional. Os fiéis católicos vão ter acesso à Bíblia e vão perceber que muitas práticas da Igreja Católica não condiziam com o que a Bíblia estava escrito ali. Então, grande parte desses fiéis vão fugir, vão sair da Igreja Católica e seguir Lutero, justamente devido a essa tradução da Bíblia. Vai ser um despertar, uma claridade na cabeça do fiel europeu. Ok? Em 1529, alguns nobres alemães, eles vão se revoltar contra a Igreja Católica devido a essa imposição de poderes. Eles vão buscar liberdade de expressão, eles vão buscar liberdade de culto, né? Poder seguir, escolher, fazer parte da igreja que quiser. É por isso que eles vão se tornar conhecidos como protestante, que é um nome bem próximo do que a gente usa hoje, né? Que por sinal é um nome errado, porque protestante é quem protesta. Hoje você não tem mais esses protestantes, né? Então Lutero vai ter uma importância muito grande como percussor da reforma protestante. Além de Lutero, você tem Calvino. O Jean Calvino, pessoal, ele é mais radical que Lutero. Em que sentido? O Jean Calvino, ele pega e fala que a base da tua salvação é a predestinação divina. Ou seja, quando você nasce, Deus traça um destino para você. E você vai seguir esse destino. Não muda. O que é que Deus faz? Ele pega e lança pontos, sinais, no decorrer da tua vida, de como vai ser o teu destino. Ele não vai mudar em nenhum momento. É por isso que na visão do Calvino, você deve viver bem, procurar viver bem, porque o teu destino não vai mudar. Ou você vai para lá, ou você vai para lá. Eu não lembro que vou, mas enfim. Então o teu destino não muda. Beleza? É por isso que o Calvino, ele pega e também escreve as suas bases da igreja calvinista, que são essas aqui. A salvação eterna é predestinada por Deus. Pregava o estímulo ao trabalho e a legitimidade do lucro, condenando o desperdício. Ou seja, diferentemente da Igreja Católica, que fala que luxúria é pecado, riqueza é pecado, na visão do Calvino, riqueza não é pecado. A riqueza, pelo contrário, ela é uma fonte de salvação. E isso vai ecoar pela burguesia de uma forma muito positiva, viu? Muitos burgueses vão sair da Igreja Católica e migrar para a igreja calvinista, devido a essa ideia que você tem sobre a ideia de riqueza, que não é pecado. Riqueza é um resultado positivo do teu trabalho e que, por sinal, pode até ser visto como um símbolo de salvação. Então é por isso que a Igreja Católica vai decair muito em termos de fiéis, até de prestígio, de poder, devido a essas novas doutrinas religiosas que você vai ter. A prosperidade econômica é um sinal de salvação. Condenava o jogo, o culto às imagens de santos,
e as danças e o uso de roupas luxuosas. Uma coisa que é bem interessante. Na visão do Calvino, trabalho não é pecado, é bom. Riqueza não é pecado, é boa. Porém, o desperdício é. Então, você ser rico não quer dizer que você tenha que desperdiçar. É por isso que as roupas luxuosas é símbolo de desperdício. Então, ele condena essas atitudes. Beleza? Coloquei uma segunda observaçãozinha aí para vocês. Onde diz o seguinte: segundo o calvinismo, cada pessoa deveria viver de acordo com as suas possibilidades. Embora o luxo fosse censurado, a acumulação de riquezas e o lucro não eram imorais. Fez muito sucesso com a burguesia. Muitos burgueses saíram da Igreja Católica e foram para a Igreja Calvinista devido a essa base de doutrina que Jean Calvino vai ter. Ok? Terceiro reformador, que é Henrique VIII. Henrique VIII, pessoal, ele era o rei da Inglaterra. E ele é interessante, é muito peculiar a história dele, porque ele era muito próximo da Igreja Católica, ele era tão próximo que ele ganhou até o título de defensor da fé, para ver como é que ele se aproximou da Igreja para disseminar as ideologias católicas. Porém, pessoal, o Henrique VIII, ele tinha objetivos: aumentar seu poder e, ao mesmo tempo, suas posses. E para isso, ele não conseguia enquanto a Igreja Católica estivesse ali, impondo essas doutrinas. Ele tinha que encontrar uma forma de romper com a Igreja Católica para que ele tomasse posse das propriedades da Igreja e tirasse o poder do Papa de dentro da Inglaterra. E esse pretexto acabou vindo. Através de que sentido? Da anulação do casamento. Vocês sabem, aquele que é católico, que a Igreja Católica não anula o casamento. Você casou uma vez, vai viver o resto da vida casado perante Deus, de acordo com a Igreja Católica. E aí, quando você tem Henrique VIII chamando o Papa, que na época era o Papa Clemente VII, para pedir a anulação do casamento dele com Catarina de Aragão, para casar com a Ana Bolena, pedir essa separação, o Papa Clemente VII nega, porque a Igreja Católica não separa. É aí que entra o pretexto que ele tem de se revoltar contra a Igreja Católica, rompe relações com a Igreja, tira o poder do Papa de dentro da Inglaterra e toma posse de todas as propriedades da Igreja, através dessa prática da não anulação do casamento dele. Então, o anglicanismo começa a se formar a partir daqui, da motivação, o desejo do rei em apropriar-se do poder e dos bens da Igreja Católica na Inglaterra. O pretexto usado é a não anulação do seu casamento, feito pelo Papa Clemente VII, e, através dessas situações, ele cria um documento chamado Ato de Supremacia, onde esse ato de supremacia é implantado no ano de 1534. Ele assume o poder religioso, ele se torna o principal representante da igreja dentro da Inglaterra e retira de uma vez por todas essa imposição que o Papa tinha, essa persuasão do Papa em cima da Inglaterra. Então, o ato de supremacia é o ato que vai dar início oficialmente à Igreja Anglicana, no qual ele, enquanto rei da Inglaterra, ele é, além de rei, ele ainda é o maior e principal representante do anglicanismo dentro da Inglaterra. Beleza? A Igreja Católica, ela vai passar a sofrer muita queda, principalmente em termos de fiéis. Então, preste atenção aqui. Esse mapa da Europa que vocês estão vendo, essas regiões riscadas, são regiões que sofreram imposições de outras doutrinas, que participaram da Reforma Protestante. As únicas regiões em que não tiveram essas reformas, que se permaneceram, digamos assim, católicas, foi Portugal, Espanha e a Itália. Ok? O restante da Europa, todas se envolveram na Reforma. Então você percebe a decadência do poder da Igreja Católica. Diante dessa situação, a Igreja não poderia deixar sem resposta. E a Igreja
cria uma resposta a todo esse contexto político, religioso e econômico. Nós estamos falando da Reforma Católica, ou a Contra-Reforma. É uma atitude que a Igreja Católica vai ter para mostrar para a Reforma Protestante que ela está tomando atitudes diante do que está acontecendo na Europa. E para isso, ela criou um concílio chamado Concílio de Trento. Esse concílio é um dos mais importantes da história da Igreja Católica. Nesse concílio, pensava-se que a Igreja ia se mostrar mais aberta, né, aceitar o protestantismo, né, o calvinismo, o anglicanismo, o luteranismo. Achava-se que a Igreja ia se mostrar mais aberta, mas pelo contrário. O Concílio de Trento foi um concílio onde reafirmou os dogmas da Igreja Católica, aonde se mostrou mais presente e fechou, amarrou os dogmas da Igreja. Olha lá, de acordo com o Concílio de Trento, que aconteceu entre 1545 a 1563, olha lá, a reafirmação dos 7 sacramentos, a crença na infalibilidade do Papa, ou seja, a reafirmação do poder do Papa, monopólio do clero católico na interpretação correta da Bíblia, é o padre que vai te dizer o que é que a Bíblia pode te mostrar, o que é que a palavra de Deus, de Cristo, está te mostrando. A salvação da fé depende da tua fé e das tuas boas obras. Diferentemente de Calvino, que ele pega e fala que a tua salvação é a predestinação divina, e diferentemente de Lutero, que ele fala que a tua salvação está na tua fé e não nas boas obras. Cristo se faz presente no ato da Eucaristia. Detalhe, esqueci, o dogma religioso tem como fonte a Bíblia e a tradição religiosa. Para quem não sabe o que é dogma, são leis incontestáveis da Igreja. Ok? Elaboração de um catecismo, a criação de seminários para a formação dos sacerdotes e a manutenção do celibato sacerdotal. Primeiro, o que é celibato sacerdotal? Essa história de que padre não pode casar, ter filhos, fazer o voto de pobreza, e vai ser aqui no Concílio de Trento que vai reafirmar a educação do catecismo. Ou seja, não vai ser criado, mas vai ser implantado o chamado Exército de Cristo. O que é o Exército de Cristo? São ordens religiosas, como os jesuítas, que vão passar a educar, a impor a doutrina católica para os fiéis católicos e aqueles povos que não têm crença nenhuma, como no caso aqui do Brasil dos índios, que você não tem como falar da formação colonial do Brasil sem falar dos padres jesuítas, catequização. Então esses padres jesuítas eram vistos como o Exército de Cristo. Tem esse nome de Exército de Cristo devido a sua educação militarizada, né? Então a educação militar é que acabava fazendo com que eles fossem vistos com uma certa imposição, uma certa pompa em termos da educação religiosa da Igreja Católica. E não foi somente isso daqui que foi implantado no Concílio de Trento. Detalhe, a ordem jesuítica ela foi criada em 1534. Não foi aqui que ela foi criada, ela só foi reafirmada a sua importância e a sua responsabilidade em termos da educação. Ok? Além dos padres jesuítas, das ordens religiosas, aqui no Concílio de Trento, você ainda teve a criação do Index. O Index é aquele conjunto de livros que eram vistos como pagãos, como livros pecadores, que eram contra a doutrina católica, que a Igreja Católica se tornava-os proibido. Então o Index ele vai vigorar até o ano de 1966, ou seja, século XX, bem próximo aqui da gente. Então é algo lá do início do período moderno que vigorou até o século XX. Tá certo? E a reafirmação da Santa Inquisição, que é um tribunal que já existia desde a época da Idade Média e que julgava, punia, torturava aquelas pessoas que não seguiam a fé da Igreja Católica. Tá certo? Obrigado pela atenção de vocês, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, tamo junto, tamo aqui. Não esqueça, fique em casa.